Doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença encontrada nas Américas, também conhecida como tripanossomíase ou tripanossomose americana. Agente etiológico. A doença de Chagas é causada por um protozoário flagelado, o Trypanosoma cruzi, normalmente encontrado no sangue de vários animais, como tatus, tamanduás, gambás, raposas, cutis e morcegos. Esses animais são considerados reservatórios naturais do Trypanosoma. Esse protozoário apresenta algumas formas, de acordo com a sua localização no organismo dos hospedeiros. No sangue dos vertebrados, se apresenta sob a forma de tripomastigota, forma infectante, que é extremamente móvel, e está presente também nas fezes dos insetos vetores. Nos tecidos, apresenta-se sob a forma de amastigota, que não possui parte externa do flagelo e apresenta pouca motilidade. No tubo digestivo dos insetos vetores, encontra-se principalmente a forma epimastigota, forma onde o flagelo emerge e mantém-se colado à membrana celular pela membrana ondulante. Vetor. Os insetos que transmitem a doença de Chagas são os triatomíneos, insetos grandes que medem em cerca de 1 a 4 centímetros de comprimento. Possuem hábitos noturnos. Durante o dia, mantêm-se escondidos e à noite saem para se alimentar. A picada é indolor, podendo demorar 20 minutos ou mais. Em algumas pessoas, provoca intensa reação alérgica. Das 140 espécies de triatomíneos conhecidas atualmente, 69 foram identificadas no Brasil e são encontradas em vários tipos de vegetação. Ao longo do tempo, a espécie Triatoma infestans, que era o principal vetor, sofreu uma interrupção no país. Outras espécies de triatomíneos passaram a apresentar importância na transmissão da doença de Chagas ao ser humano. Na Amazônia, encontramos algumas espécies importantes na transmissão da doença. A maioria das espécies de triatomíneos deposita seus ovos no ambiente e outras possuem substâncias adesivas que fazem com que os ovos fiquem aderidos ao substrato, possibilitando a adesão dos ovos na vegetação, nas habitações e até nas penas de aves, por exemplo. As espécies de animais transmissores da doença de Chagas atuam como reservatório, ou seja, um sistema ecológico formado por uma ou mais espécies, no qual o parasita sobrevive, garantindo assim a sua manutenção na natureza. Ciclo biológico. O ciclo se inicia quando o barbeiro, durante a noite, pica geralmente no rosto das pessoas e defeca logo depois. Nas suas fezes são comuns as formas infectantes, ou seja, tripomastigotas, que podem penetrar na pele quando a pessoa coça o local da picada, causando pequenas escoriações. O parasita então penetra na pele e infecta as células do hospedeiro, como as do coração. Nessas células, o parasito assume a forma mastigota e multiplica-se por reprodução assexuada. Quando as células estão repletas de parasitos, eles novamente mudam de forma tripomastigota e, com a ruptura da célula hospedeira, disseminam-se pela corrente sanguínea, sendo capazes de infectar novos tecidos e órgãos. Se esse indivíduo ou animal infectado é picado pelo barbeiro, os parasitos em seu sangue podem ser transmitidos ao inseto. No intestino do barbeiro, o parasito muda mais uma vez a sua forma para epimastigota, que multiplica-se e torna-se novamente tripomastigotas, forma infectante, que são eliminadas junto com as fezes e a urina do inseto, fechando assim o ciclo. Mecanismos de transmissão.
Na transmissão da doença de Chagas, podemos distinguir alguns ciclos: ciclo silvestre, ciclo paradoméstico, ciclo doméstico e infecções ocasionais. Ciclo silvestre. Nesse ciclo, a transmissão é mantida entre os mamíferos silvestres e o Trypanosoma cruzi. Ciclo paradoméstico. A transmissão ocorre entre os animais silvestres que vivem próximos das casas ou que frequentam o peridomicílio. Ciclo doméstico. Nesse ciclo, a transmissão é garantida pelos insetos alojados nas casas pobres de pau a pique, habitadas por uma parte considerável da população rural, que torna os animais domésticos e o próprio homem fontes de infecção. Outras formas de transmissão. Infecções ocasionais acontecem quando os homens penetram em ambientes silvestres, trabalhando nas florestas, abrindo estradas, construindo barragens, fazendo derrubadas, atuando nos garimpos ou em outras circunstâncias. Outra forma de transmissão ocasional ocorre por transfusão de sangue, quando os doadores estão com as formas infectantes no sangue. A doença de Chagas também pode ser transmitida de forma congênita. A transmissão por vias digestivas já foi relatada algumas vezes e acontece através da contaminação de alimentos com triatomíneos moídos na cana-de-açúcar ou no açaí. Sintomas e sinais clínicos. O período de incubação abrange de 1 a 3 semanas. Fase inicial. Nessa fase, a pessoa apresenta febre. A fase aguda corresponde ao período em que há tripanossoma no sangue. Os sintomas característicos são febre, seguida de sensação de fraqueza, poliodenite e aumento do fígado e baço. Pode apresentar outros sintomas como astenia, cefaleia, dores pelo corpo e anorexia. Nas formas agudas mais graves, surgem quadros de miocardite com taquicardia, aumento da área cardíaca e sinais de insuficiência circulatória. Em crianças com menos de 5 anos de idade, a mortalidade é elevada. Na fase crônica, a pessoa pode apresentar cardiopatia crônica, megaesôfago, megacólon e aumento do coração. Prevenção e controle. Algumas medidas são importantes na prevenção da doença de Chagas, como a aplicação de inseticidas. Os triatomíneos podem ser combatidos através da aplicação de inseticidas nas paredes das casas, galinheiros, currais, em todas as construções da localidade da área endêmica. A medida mais radical para interromper a transmissão da doença de Chagas nos domicílios é a substituição dos casebres por casas construídas dentro dos padrões de higiene mínimos, onde os triatomíneos não encontram condições de implantar-se. As medidas de educação sanitária devem ser implantadas principalmente em áreas endêmicas, com a participação da comunidade para despertar a consciência dos riscos da doença inerente às más condições de habitação, motivá-las a buscar soluções práticas para os problemas e principalmente incentivá-las a denunciar os focos de doença. Para se evitar a transmissão através da transfusão sanguínea, os bancos de sangue devem excluir os candidatos com resultado positivo para Trypanosoma cruzi.